Vencer o desamor, resumo do capítulo 67. Álvaro afirma que Eduardo perdeu tudo o que era dele por ter abandonado. Eduardo discute com Álvaro. Eduardo parte para cima de Álvaro e Gael separa os irmãos. Uma noite antes, Lino comenta que morto, Calixto será mais útil que vivo. Lino comenta com o cadáver de Calixto que vai cair nas costas dele todos os seus crimes. Lino alega que já está cansado e falta apenas eliminar um obstáculo de seu caminho, que é Ariadna. Lino joga o corpo de Calixto em uma cova. Olga pergunta o motivo do incômodo de Ariadna. Ariadna chama Olga de insensível por fazer certos comentários na frente de mulheres solteiras. Ariadna afirma para Olga que nenhuma das quatro estão sozinhas porque querem e alega que podem se sentir ofendidas com certas falas. Eduardo defende Olga. Ariadna afirma para Olga que as mulheres podem seguir em frente sem um homem, e Daphne a apoia. Ariadna debocha de Olga. Bárbara concorda parcialmente com Ariadna, mas revela que também tem planos para o futuro. Eduardo reconhece que a filha de Olga é uma bênção. Eduardo tenta beijar a mão de Ariadna, mas a jornalista recusa. A mãe de Jimmy chama sua atenção por chegar tarde em casa. Jimmy conta que estava no futebol e a senhora alega ter pensado que ele estava namorando. A comerciante afirma que não quer ser avó tão cedo e pede seu apoio, acreditando que o filho vai tirá-la da pobreza. A matriarca comenta com o filho que sua amiga percebeu que uma aluna da escola está grávida e vai se queixar com o diretor, ressaltando que a apoia. A pobretona pergunta a Jimmy se ele sabe quem é a buchuda. Linda insiste em perguntar por Eduardo, mas a enfermeira confessa que ele não foi visitá-la. Linda afirma que precisa falar com Eduardo e a profissional da saúde planeja ligar para ele. Lino chega. Bárbara convida Lino para sentar, mas Eduardo não concorda. Lino senta ao lado de Olga. Olga pensa em fazer um chá de bebê e Gael sugere que podem aproveitar a mesma festa para Gemma. Olga rejeita a ideia e debocha. A mãe de Jimmy critica as grávidas adolescentes para o filho e o pede que se comporte, afirmando que ele não está em idade de ter relações. Jimmy comenta que na escola vai ter aulas de sexualidade e ela o pede que não a surpreenda. Jimmy comenta que se acontecesse algo seria de sua responsabilidade, mas a senhora debocha. A funcionária do hospital conta para Linda que Eduardo não atende às ligações. Linda admite que Eduardo a abandonou e chora. Eduardo critica Ariadna por sair antes do fim do jantar. Ariadna discute com Eduardo por ter dito a Tadeu que eles voltariam. Eduardo alega que Tadeu entendeu mal. Ariadna afirma para Eduardo que nunca jamais, em hipótese alguma, nessa vida e na outra vida, vai voltar com ele. Eduardo deseja corrigir seus erros e ser amigo de Ariadna. Ariadna não acredita em Eduardo. Eduardo garante para Ariadna que é outro homem. Ariadna afirma que não quer mais ver Eduardo e ele vai embora. Bárbara escuta a discussão. Gael comenta sobre a briga de Eduardo com Ariadna e chama Daphne para ver as crianças. Gael e Daphne se beijam. Daphne confessa que tem saudades do carinho de Gael. Gael convida Daphne para sair a sós, mas ela afirma que não vai deixar os filhos sozinhos. Gael pergunta a Daphne se eles nunca vão ficar sozinhos. Gael deduz que Daphne continua pensando em Nestor e alega que é difícil competir com um morto. Gemma manda uma mensagem para Jimmy. Jimmy afirma para Gemma que pensa muito nela e pergunta como foi o jantar. Gemma confessa que quando todos da família se reúnem, fica deslocada. Gemma se declara para Jimmy. Daphne afirma que Gael está equivocado, mas ele questiona o motivo deles não terem relações sexuais. Daphne despista Gael. Gael sugere a Daphne que comece a encerrar ciclos, como jogar as cinzas de Nestor. Daphne não aceita seguir as ordens de Gael e deduz que em breve ele vai pedir para que ela deixe os filhos. Gael fica chateado com o comentário e vai embora. Gemma questiona a falta de respostas de Jimmy. Jimmy garante para Gemma que vai defendê-la de tudo o que vier pela frente. Gemma questiona Jimmy e ele alega que está comentando sobre o bullying que a amada está sofrendo. Olga tenta seduzir Álvaro, que volta a pedir tempo. Olga fica revoltada com o comportamento do amado. Olga se estressa e afirma que está fazendo sua parte para que a filha nasça em um lar cheio de amor, mas confessa que não está conseguindo. Álvaro sugere dormir abraçado com Olga e ela aceita. Álvaro abraça Olga. Bárbara fala para Ariadna que escutou a discussão. Bárbara critica Ariadna por seu comportamento com Eduardo.
Ariadna conta para Bárbara que não está ressentida com Eduardo, apenas não o ama mais e por isso ele deve assumir as consequências. Bárbara critica Ariadna por não ter casado, mas ela comemora. Bárbara comenta que Ariadna quer a pensão para se aproveitar do empresário. Bárbara desrespeita Ariadna. Ariadna conta para Bárbara que está contando os dias para deixar a casa. Gema se oferece para ajudar Ariadna a achar o esconderijo de Joaquim. Bárbara vai ao banco com Lino sacar sua pensão. Lino pede para que Bárbara tenha cuidado. Bárbara conta para Lino que discutiu com Ariadna. Lino orienta Bárbara a se distanciar de Ariadna. Lino sugere que Bárbara viaje com o dinheiro da pensão. Bárbara conta para Lino que está pensando no negócio que Efigênia lhe propôs. Lino reclama que Bárbara não se aconselhe com ele. Lino convida Bárbara para um passeio. Eduardo conta para Esteves que recebeu uma ligação do hospital, mas afirma que não quer saber de nada. Eduardo garante para Esteves que vai voltar com Ariadna. Eduardo pretende brigar com os irmãos por quererem derrubar a casa de Bárbara. Ariadna reclama com Cassandra sobre o comportamento de Eduardo. Ariadna expõe para a amiga a saudade que tem de Álvaro. Ariadna fica chateada por Eduardo agir como se não tivesse acontecido nada. Ariadna teme que Álvaro imagine que ela vai voltar com Eduardo. Cassandra pede a Ariadna que deixe Álvaro pensar o que quiser. Ariadna admite que seu amor por Álvaro está mais forte do que antes. Lino leva Bárbara para uma livraria. Lino agrada a amada e a deixa encantada. Bárbara deseja tirar uma foto com Lino, mas ele não aceita e alega que não gosta de tirar fotos. Lino despista Bárbara. João José mostra para Gael que também será entrevistado pela empresa de Miami. João José fala para Gael que eles estão no mesmo nível e deseja trabalhar com um amigo nos Estados Unidos. João José percebe o desânimo de Gael e ressalta que no final ele vai recusar por Daphne. Gael expõe seus argumentos para João José. Ivete lembra aos amigos sobre a despedida de Romena. Eduardo pede para se reunir com os irmãos. Lino mostra o livro da Catedral de Paris para Bárbara. Álvaro chega à reunião. Eduardo pede explicações a Álvaro sobre o projeto. Álvaro conta para Eduardo que todas da casa vão ter um espaço para não morarem juntas, mas Eduardo não concorda. Álvaro alega que o projeto vai sair de qualquer jeito. Eduardo acusa Álvaro por ter se aproveitado da sua ausência. Álvaro xinga Eduardo. Eduardo discute com o irmão. Álvaro afirma que Eduardo perdeu tudo por ter abandonado. Eduardo parte para cima de Álvaro e Gael os aparta. Bárbara agradece a Lino pelo passeio. Lino afirma para Bárbara que só quer agradar a mulher dos seus sonhos, alegando que ela merece tudo de melhor. Ariadna conta para Cassandra que Gema vai ajudá-las. Regina liga para Ariadna. Regina culpa Ariadna pelo monstro ter aparecido novamente. Regina conta para Ariadna que Horácio estava vigiando sua casa, pois o viu pelas câmeras de segurança, apesar de não ter aparecido seu rosto. Regina teme que Horácio a ataque e culpa as jornalistas. Álvaro garante que vai construir o condomínio, pois Olga já pagou a dívida que o próprio Eduardo criou. Eduardo inventa para os irmãos que não ganhou bem nos Estados Unidos. Eduardo sugere que Álvaro está com Olga por interesse, mas o arquiteto não dá bola. Álvaro esclarece para Eduardo que jamais vai abandonar sua filha, diferente de outros. Eduardo insinua que a filha de Olga não é do irmão. Álvaro e Gael criticam Eduardo por ter abandonado sua família. Eduardo ressalta que os irmãos não o entendem. Eduardo afirma que vai voltar com Ariadna, pois não deixou de amá-la. Gael e Álvaro não acreditam que Ariadna perdoe Eduardo. Álvaro conta para Eduardo que Ariadna e Bárbara quase foram estupradas. Ariadna tenta acalmar Regina, mas a senhora ressalta sua certeza de Horácio estar lhe perseguindo. Regina conta para jornalistas que não quer saber delas nunca mais. Ariadna afirma que pode fazer um escândalo e causar medo em Horácio. Ariadna se oferece para proteger Regina e pede imagens da câmera. Regina se desculpa com Ariadna. Ariadna comenta com Cassandra que nunca vai se perdoar caso aconteça algo com Regina. Gael e Daphne chegam à festa de Romena com as crianças. João José comenta que chegou o pai do ano. Romena cumprimenta Daphne e seus filhos. Romena elogia Daphne. Romena afirma para Gael e Daphne que gosta deles e os deseja o melhor. Os três se abraçam. Romena propõe um drink e Clarinha sente vontade de ir ao banheiro. Eduardo procura Ariadna.
Eduardo reclama por Ariadna nunca ter lhe dito que um homem a atacou. Eduardo lamenta não estar presente, mas Ariadna afirma que os estupradores esperam as mulheres ficarem sozinhas. Ariadna conta para Eduardo que está investigando um estuprador, e ele fica abolado. João José conta para Ivete que quer ficar com o posto de Romena. Daphne chega e os cumprimenta. Clarinha mexe no computador e Daphne pede a Gael que repreenda a pequena. Gael recusa. Daphne sente ciúmes de Gael e Romena. Ivete oferece bebida para Daphne, mas ela não aceita. João José se aproveita da distração de Gael para chatear Daphne. João José tenta envenenar Daphne contra Gael. Eduardo afirma que Ariadna está se colocando em risco, mas ela ressalta que está fazendo seu trabalho e ele é valioso. Ariadna defende as mulheres, mas Eduardo afirma que ela não vai mudar o mundo. Ariadna defende sua profissão e irrita Eduardo. Eduardo acusa Ariadna de colocar Tadeu em risco. Eduardo fala para Ariadna que o estuprador pode fazer de tudo para calá-la, mas ela não se importa. Ariadna conta para Eduardo que sai para trabalhar por ser a responsável por Tadeu. Eduardo pede a Ariadna que ela pare de brincar de ser a heroína. Bárbara afirma para Lino que não sabe onde estão os documentos de Joaquim. Bárbara mexe na caixa de música de Lino e o deixa aflito. Bárbara comenta com Lino que era controladora com Joaquim. Lino seduz Bárbara e a caixa de música cai. Bárbara vê brincos e Lino inventa que eram de sua esposa. Romena procura por Daphne, mas Gael não sabe onde ela está. João José acredita que Romena não vai mais falar com ele. Daphne escuta João José falar que ele e Gael serão entrevistados por videochamada pela empresa norte-americana. Gael deseja ter sorte e ressalta que quer trabalhar em Miami. Gael comenta que sua vida será chata na cidade e chateia Daphne. Álvaro fica no escritório até tarde e Bruno questiona. Álvaro comenta que estava trabalhando, mas Bruno deduz que ele não quer estar com Olga. Álvaro critica Olga para Bruno. Bruno aconselha Álvaro e ele pensa que deve se aplicar para ter uma boa relação com Olga ou então renunciar a tudo. Várias mães de família reclamam com o diretor. Érica e Lígia se preocupam. Lígia reconhece a mãe de Manuel. Gema deduz que estão falando dela e abraça Jimmy. Daphne cuida das crianças e chora. Daphne percebe que Santiago está com febre e se desespera. Daphne pergunta para um empregado onde está Gael. Daphne e Clarinha chamam por Gael, que não escuta. Daphne desiste de procurar Gael. Gael vê um vulto e vai em busca de Daphne. Daphne conta para Clarinha que Gael não vai ajudá-las. Álvaro chega e cumprimenta Olga. Olga se insinua para Álvaro. Olga comenta com Álvaro que não vai suportar mais uma rejeição. Álvaro permite que Olga o toque. Álvaro comenta que Olga tem razão e por isso eles devem reviver a chama da paixão. Álvaro beija Olga e vai para a cama com a ex-mulher.